Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre equipe multidisciplinar no programa de gerenciamento de riscos. Muitos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho estão com essa dúvida. Há muita gente falando que o PGR ele tem que ser elaborado por uma equipe multidisciplinar. Como é que isso funciona? Primeiro, nós temos que separar o programa de gerenciamento de riscos em dois momentos. Um momento que eu vou chamar de diagnóstico e o segundo momento é que eu vou chamar de tratamento. Geralmente, quando você adoece de uma hora para outra, geralmente as pessoas procuram um médico. E quando você não sabe o que você tem, de repente você está com algum sinal, com algum sintoma, mas você mesmo não sabe o que você tem, você procura um médico. E na unidade médica que você procurar, você não vai estar querendo saber se é um cardiologista, se é um ortopedista, se é um pediatra, se é um geriatra, você quer ser atendido. E esse exemplo vale para o diagnóstico, porque numa situação dessa, que você tem lá uma dor de cabeça, ou então você está com uma tosse, um clínico geral, ele pode te atender e vai te atender perfeitamente. A partir do momento que ele faz o diagnóstico, ele te encaminha para um especialista, ou então ele te encaminha para um tratamento. E isso é o que acontece no programa de gerenciamento de riscos. Se você for um técnico de segurança do trabalho, você pode sim elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Se você tem conhecimento de risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico e risco de acidente, você pode sim elaborar sem nenhum problema o programa de gerenciamento de risco. O mesmo vale se você for um engenheiro de segurança do trabalho. Você pode sim fazer o diagnóstico. Agora, nem sempre na medicina, isso vale para o programa de gerenciamento de risco, nem sempre quem faz o diagnóstico é a pessoa que vai fazer o tratamento. E aí é que entra o papel do especialista. E como os riscos presentes no ambiente de trabalho são os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, e aí começa a aparecer o papel de quem? Dos especialistas que vão atuar no tratamento. Então, se você pensar assim, nossa, mas a minha empresa somente eu sou tão só, eu sou tão frágil, não precisa pensar assim. Se você for um técnico de segurança do trabalho sério, comprometido, que estuda, ou se você for um engenheiro de segurança do trabalho também sério, que estuda, você consegue sim fazer um diagnóstico. Em outras palavras, você consegue elaborar o programa de gerenciamento de risco. Porque o programa de gerenciamento de risco ele é um programa diagnóstico, ele é um programa para você identificar quais são os riscos presentes no ambiente de trabalho. Só que o programa de gerenciamento de risco, ele também é um programa de tratamento. Ou seja, você vai encaminhar sim para alguns especialistas. Tiago, quais os especialistas que eu vou precisar contratar? Eu não sei, vai depender do processo, das atividades, das substâncias, dos riscos presentes na empresa que você trabalha ou no seu cliente que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. Olha só, quando eu falo higiene ocupacional, eu vou estar falando de risco físico, químico e biológico. De repente, se você tem um grande problema com ruído, você vai precisar contratar um engenheiro acústico. Se você tem muito problema com agentes químicos, vamos falar, por exemplo, que você tem problemas lá com benzeno, de repente você vai ter que contratar um químico industrial ou algum engenheiro químico, um técnico em químico que é especialista naquilo, naquele controle. Então entra aqui o papel do especialista para o tratamento. De repente o seu problema ele não é da ordem de higiene ocupacional, mas de ergonomia. Aí dependendo você vai precisar contratar um ergonomista aqui. E quando fala em ergonomia, será que todos os ergonomistas resolvem tudo? Não. Você tem ergonomista que é especializado em produto, você tem ergonomista que é especializado em mobiliário, tem ergonomista que é especializado em fatores biomecânicos e assim
entre os vários desdobramentos que tem a ergonomia. Dependendo da situação, você vai precisar contratar um profissional que é especialista em gerenciamento de risco. Para quê? Para ele criar procedimentos relacionados à preparação e respostas à emergência, prevenção e combate a sinistros. Então, dependendo do que tem na sua empresa, do que você tem que atender, muito provavelmente por causa de um programa de gerenciamento de riscos, você tenha que ter um advogado. Por quê? O programa de gerenciamento de risco ele tem que considerar a legislação de saúde e segurança do trabalho. Ah, Thiago, eu entendo disso, eu consigo fazer isso, tudo bem, mas se você não entender, você vai precisar de um profissional aí da área do direito. E, por fim, você vai precisar de entender de gestão de saúde e segurança do trabalho. O fato principal desse vídeo que eu quero que você entenda é o seguinte: o PGR ele é dividido em dois momentos, um momento de diagnóstico e um momento de tratamento. E nem sempre quem faz o diagnóstico é quem vai fazer o tratamento. Pode ser que sim, mas não é comum. Então, para que você tenha desempenho de saúde e segurança do trabalho, dependendo do risco, do seu processo, dos produtos, dos riscos presentes, você vai sim precisar de uma equipe multidisciplinar. Assim como existem médicos que são conhecidos como clínico geral, né? O clínico geral, ou então médico generalista, ele resolve muita coisa também. Assim como um profissional de saúde e segurança do trabalho, dependendo do risco, sei lá, imagina que seja uma loja de roupa, um açougue, uma padaria, dependendo de um único profissional, ele consegue sim fazer isso tudo. Então, tudo vai depender da complexidade dos riscos presentes no ambiente de trabalho.